Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio Ventura. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula. E hoje nós vamos resenhar o livro do Celso Vasconcelos, Construção do Conhecimento em Sala de Aula, editora em São Paulo, editora Liberdade. Nós vamos pegar a versão de 2014. Bora lá, então? Minha gente. Quando a gente está resenhando livros, né, a gente tem sempre em mente nossos concursos. Então, tudo que a gente fala aqui vai ajudar na sua formação continuada, como professor, como professora, como educador social ou qualquer outra frente de educação que você esteja, também para te ajudar como pai, como mãe, claro, se você quiser usar a teoria pedagógica na educação dos seus filhos, mas também, sobretudo, para você prestar concurso e ser aprovado. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem no livro do Celso Vasconcelos é uma definição sobre sala de aula. Olha só o que ele vai dizer, hein? A sala de aula como espaço físico de interação direta entre professor e aluno. E aqui, né, claro que ele não está reduzindo ao espaço físico tão somente, né? Mas aqui inclui na definição de sala de aula, logo no começo do texto, né? Ele inclui os diversos ambientes que estão mobilizados no sentido da aprendizagem. E aqui é importante, gente, que ele sublinha essa interação direta, ou seja, a sala de aula é um espaço da relação. Professores e alunos estão em uma relação direta. E aí ele vai dizer que a sala de aula é muitíssimo importante. Porque na sala de aula, professores e alunos estão em relação, em interação direta. E aí ele vai dizer que a sala de aula é o centro da educação escolar, né? O Celso Vasconcelos entende como um espaço sagrado, né? Não sagrado no sentido de que não pode ser tocado, mas a sala de aula como um espaço por excelência, né? Em que o sujeito vai alcançar o seu potencial, em que ele vai adquirir uma formação básica. E aí, nesse sentido, o professor tem um trabalho muito especial, né? Este trabalho, ele é sistemático e ele é intencional, né? Ele é sistemático, gente, porque entende-se a pedagogia, vou escrever aqui, a pedagogia como ciência. A pedagogia como ciência, ou seja, né, toda ciência é sistematizada. Então, por isso, o processo, o trabalho do professor, ele é sistemático. E, ao mesmo tempo que ele é sistemático, ele é também intencional. Ou seja, o trabalho do professor ele é intencional. Aqui dizer que ele é intencional é o mesmo que dizer que ele é uma palavra que professor adora. Adivinha qual palavrinha com P que professor adora nas formações coletivas? Significa dizer que ele é intencional e ele é planejado. Então, veja, o trabalho do professor, ele é, então, um processo sistemático, porque ele é uma ciência, é racional e, ao mesmo tempo, ele é planejado. E isso aí, né, essa sistematização e essa intencionalidade, né,
elas estão mobilizadas no sentido do que? Da interação com a realidade, né? E baseando no conhecimento e na coletividade, né? Baseado no conhecimento e na coletividade. Então, por meio de um processo sistemático, racional, por conseguinte intencional, ou seja, planejado, o professor ele vai guiar o aluno para que o aluno interaja com a realidade, né? Mediado pelo conhecimento e pelo senso de coletividade. Porque, gente, a coletividade é a essência do trabalho pedagógico moderno, né? Na antiguidade, o trabalho pedagógico ele não era necessariamente coletivo, né? A pessoa poderia ir na Grécia Antiga, por exemplo, ir num areópago, né, numa praça, e ali contratar um mestre, né? Aquele mestre, né, ia estabelecer com ela uma relação discipular de um para um, né? A pedagogia moderna não. A ideia aqui é de coletivizar, é de coletividade. Então, é um saber que ele não é individualizado, mas é um saber que ele é construído coletivamente, com os alunos, com os seus pares, com o professor, com aquele ambiente escolar. E aí, ele também coloca a questão da apropriação da herança cultural, a necessidade, né, que a escola, né, ela, por meio de atividades criativas, ela forneça aos sujeitos a possibilidade de contato com um arcabouço cultural. E isso é muito importante, né? Para esse processo da própria construção do conhecimento do sujeito dentro da sala de aula. E então, gente, o texto ele vai destacar a importância da escola, né? Sobretudo em seu papel de proporcionar o acesso à cultura. Isso significa que a escola tem que cooperar na transmissão dos valores, na transmissão das tradições, na transmissão das conquistas da sociedade, né? E esse acesso à cultura dentro do ambiente da escola, ele pode ocorrer de várias formas, né? Tanto por meio das aulas, por meio da visita a espaços educativos e de outras dinâmicas que também são próprias do espaço e do ambiente escolar. E aí ele vai falar também, né, que dentro da escola a gente vivencia essa relação entre a teoria e a prática. E aqui o texto ele faz uma importante distinção entre a teoria e a prática pedagógica. O fato de um professor, né, ter um conhecimento teórico avançado não garante que ele tenha uma prática pedagógica coerente, né? Porque a prática pedagógica ela é também influenciada não somente pela acuidade intelectual do professor, né? Mas ela é também influenciada por outros fatores, né? Como, por exemplo, condições de trabalho, né? As condições de trabalho interferem na prática pedagógica? Claro que sim, né? Como que você desenvolve, como que o professor desenvolve a prática pedagógica, por exemplo, numa escola que não tenha, por exemplo, nenhum giz para ele escrever,
ou numa escola em que, por exemplo, a lousa esteja toda estragada, né? Então, as condições de trabalho, né? O salário, por exemplo, como o professor pode se motivar a ensinar, né, aos alunos se o seu salário, por exemplo, não condiz com, para ele garantir as mínimas condições de vida. O Celso Vasconcelos também, ele vai dizer que a prática pedagógica, né, ela é influenciada pelos valores do professor, né? Quais crenças, quais valores, em que esse professor acredita, né? Esses valores influenciam diretamente a prática pedagógica e também pelas crenças da escola. Os sujeitos têm sua crença, né? Mas as instituições também têm sua crença. E em que cria a escola? Qual tipo de sujeito a escola onde o professor está inserido, qual tipo de sujeito ela acredita, ela crê estar formando? Então, isso interfere diretamente, né, no trabalho do docente e no trabalho do professor, segundo o nosso amigo Celso Vasconcelos. E aí a gente dá mais um passinho para entender essa obra do Celso Vasconcelos sobre a construção do conhecimento, né? Ele faz uma crítica ao que nós chamamos de metodologia expositiva. E aí ele vai falar, gente, do professor, né? E que essa metodologia expositiva ela ainda continua graças aos professores que ele chama de saudosistas. Quem são estes tais, estes professores saudosistas que o Celso Vasconcelos vai dizer? É um grupo de professores que valorizam excessivamente práticas do passado. Defendem que não se pode jogar tudo fora, ou seja, acreditam que certos métodos antigos ainda são válidos. No entanto, essa postura acaba sendo conservadora e resistente à mudança, pois em vez de fazer uma crítica seletiva do que pode ser mantido, optam por manter tudo como está, inclusive o que já se mostrou ineficaz. E o resultado? O ensino continua preso a práticas tradicionais, sem inovação ou adaptação da realidade atual. Ou seja, é uma crítica aos educadores que não conseguem olhar para a realidade que apresenta na sua frente, que se apresenta na sua frente, né? Eles nutrem ou eles criam uma memória, né, de uma escola que eles vivenciaram, pretensamente vivenciaram, e eles querem transportar as metodologias, as exigências, os saberes dessa escola para essa realidade, né, atual que eles estão vivendo. E isso cria, né, um anacronismo, e isso reforça os conflitos que já são tão presentes dentro do ambiente escolar e, é claro, né, torna-se ineficaz, né, como a gente já escutou muito aí, para quem gosta de ler a Bíblia, né, não se coloca remendo novo em pano velho, né, então é uma roupa que não cabe mais, a gente quer vestir no aluno uma roupa que não cabe mais por causa de um certo saudosismo. E aí, gente, ele vai falar do obstáculo epistemológico, né? Ele vai dizer o quê? Existe também uma carência de conhecimento, né? O trabalho do educador, ele é muitas vezes marcado pela alienação. Ou seja, é o professor que está alienado dos processos decisórios, ele não domina e não compreende o próprio produto e muito menos o processo do seu trabalho. E ele não participa da tomada de decisões importantes.
a tomada de decisão também é um ato formativo, né? E isso leva os professores a um certo mecanicismo, a agirem de forma mecânica, repetindo exaustivamente tarefas e apenas se dedicando a cumprir rotina. E essa prática alienada dos professores é que impede com que eles alcancem, compreendam, vislumbrem, percebam, vejam o verdadeiro sentido, né? O sentido real da educação, né? E aí a gente tem a construção, segundo Celso Vasconcelos, né? Neste contexto de uma educação, né? Automática e que pouco ou nada significa para os alunos. E aí o Celso, ele nos aponta algumas características disso que ele está chamando, né, de ensino tradicional, né, que para ele, né, o ensino tradicional, né, a principal sintoma são, como já criticamos, as aulas expositivas. E aí, o que, que ele vai chamar de ensino tradicional? O ensino tradicional que baseia-se o quê? Na transmissão de conteúdo pelo professor e na memorização por parte dos alunos. Qual que é o papel do professor? Ficar falando no conteúdo, né? A aula expositiva é exatamente isso. Vamos transmitir no conteúdo. O que, que os alunos têm que fazer? Tem que memorizar. Antigamente a gente falava decorar, né? Começaram a achar que decorar é muito feio. Então, hoje em dia fala memorizar. Mas é tudo a mesma coisa. E aí, nesse tipo de ensino, gente, as verdades são sempre absolutas. E o questionamento não é desejado. Cada conteúdo, cada disciplina, né? Ela aliena, ela não dá espaço para que o aluno construa uma ideia ou construa um saber próprio. O professor ele é autoritário, figura autoritária. E o aluno quem é por vez? Agente passivo, né? O aluno ele é passivo, ele está ali para ouvir, para decorar, para memorizar as informações que o professor dá. E há uma desconexão entre os conteúdos que se é ensinado, que são ensinados, isso, né, segundo Celso Vasconcelos, e a realidade vivida pelo aluno. E quando o aluno não consegue fazer essa interrelação entre o conteúdo que é ensinado e a realidade, quando essa ponte aqui é rompida, ele passa a não compreender, né? Ou seja, compromete o sentido e a aplicabilidade do conhecimento, né? E compromete, por assim dizer também, a aquisição do conhecimento, né? Outras características, né, do ensino tradicional, né, a gente pode colocar como essa rigidez cognitiva, a rigidez metodológica, né, a fiscalização das metodologias, das aulas, das aprendizagens, né, também são características de um ensino tradicional, não é? Você já você foi ensinado, foi educado no ensino tradicional? Comenta aí para mim como foi isso. E agora, né, a gente passa aqui para esse resumo ainda do que ele está chamando de uma aula tradicional, né? Então, em síntese, o que é essa aula tradicional? Né? É um roteiro fixo. Olha, o professor apresenta um tema, resolução de exercício e aplicação de uma série de exercícios, né? Os questionamentos dos alunos são completamente indesejáveis e a gente tem uma inflexibilidade metodológica. Ou seja, aqui dentro da aula tradicional,
espera-se e entende-se que, olha assim, todo aluno aprende da mesma forma. Olha só, gente, na pedagogia tradicional, entende, todo mundo aprende da mesma forma. Então, assim, não tem esse negócio de melhorar a metodologia para o Joãozinho, para o Zezinho, não. Todo mundo aprende do mesmo jeito, todo mundo tem que se virar para aprender do mesmo jeito. Então, há uma inflexão metodológica, né? As metodologias nunca mudam. Ainda refletindo sobre a aula, né? Sobre a aula tradicional, na perspectiva do Celso Vasconcelos, né? A gente percebe o quê? Né? A justa posição entre aluno e professor. Não existe uma interação verdadeira. Gente, para que haja uma relação, estes sujeitos têm que minimamente, toda vez que dois sujeitos se relacionam, olha para o meu desenho bem, toda vez que dois sujeitos se relacionam, tem que haver, para que a conversa aconteça, algo em comum, né? Tem que, nesse universo, haver algo em comum. Só que na pedagogia tradicional, o professor ele se coloca tão acima do aluno, tão diferente do aluno, que não há possibilidade de algo em comum, né? Como com o aluno. Então não tem possibilidade de diálogo, então não existe uma interação verdadeira. Quem vai querer interagir, comunicar com quem sabe tudo? Se o professor, dentro dessa perspectiva tradicional, se o professor, o pezinho aqui, é o que sabe tudo e o aluno é o que sabe nada. O professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Né? Então não há possibilidade de interações verdadeiras. Então, muitos professores confundem dar a fala ao aluno com aplicar uma metodologia ativa, né? É, aí tem essas distorções, né? Esses modernismos. Ah, vamos fazer metodologia ativa. Então, deixa o aluno dar a aula. Mas como que o professor, né? Ele se porta, ele interage, como que ele encara, quais significados, como que ele acolhe os conhecimentos do aluno dentro desses processos de interação. Né? O verdadeiro problema, né, para o Celso Vasconcelos nessa relação professor-aluno é a ausência do diálogo real, a falta de interação significativa. Professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno. A falta de uma escuta ativa, né, da colaboração e da construção conjunta do conhecimento. Às vezes o professor vai lá e fala, hoje é metodologia ativa, quem vai dar aula vai ser os alunos. Aí o aluno vai lá e dá uma aula em cima daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele entendeu, mas o professor não se permite em nenhum momento deixar-se questionar, né? Deixar-se penetrar por aquilo que o aluno está dizendo. Aí o aluno fala, eu estou dando aula aqui, mas só para o professor. Vira um exame oral. Né? Você vai dizer se minha aula está certa ou não está certa, o pensamento está certo, não está certo. Vai invalidar a metodologia, a professor invalida a metodologia, invalida o conteúdo e assim por diante. Então, o Celso Vasconcelos vai dizer, o problema não é o nome que eu estou dando para esse negócio, se é metodologia ativa, inativa, por aí vai. O problema é que, em uma e outra situação, permanece essa falta de comunicabilidade entre professores e alunos, né? Dentro de uma aula tradicional, né? Como são consideradas as perguntas, né? As perguntas são interrupções desejadas. Ô, professor, gostaria de saber. Menino, ó, se você levantar a mão e falar, esqueço do que eu vou falar. Então, pergunta no final.
Cara, às vezes no final o aluno vai esquecer, o aluno não se interessa mais. Ali você jogou um balde de água fria na pergunta, ele não consegue pegar o gancho, né? Professor prepara aula expositiva, ele não quer sair do roteiro, porque se ele sair, ele se perde. Ele também é um inseguro, né? Essa inflexibilidade metodológica revela a limitação do professor, né? Em ele mesmo ter um pensamento crítico, né? E de ele mesmo, né, construir um pensamento crítico em relação ao aluno, né? Aí, essa parte eu gosto muito do Celso Vasconcelos, que ele vai dizer assim, que a gente está cheio de inovações por aí, né? São coisas muito lindas, muito estrambólicas, né? São modernosas, né? Aí você vai lá e coloca o professor, substitui o professor por videoaula ou por tecnologia, sem mudança, né? Nesse modo dele de pensar no ensino, né? Ah, coloca a cadeira em ciclo, mas um ciclo em que o professor continua falando, ele é o centro do ciclo. O que que adianta? Ele ganha o monopólio da sala, né? Há técnicas avançadas para dinamizar a aula, mas o professor ele não negocia poder, né? Aqui, né, vai faltar o professor negociar significado, negociar poder, entender que o conhecimento também está no aluno, também parte dele, ele é sujeito ativo desse processo, né? Alguns professores, por exemplo, né, o Celso Vasconcelos vai dizer, se acham muito modernos porque eles rejeitam o livro didático, mas vão lá e enchem a lousa de resumo para o aluno ficar durante o tempo que ele tem de aula sentado e copiando, né? Isso mostra como que é difícil, né? Como que nós todos ainda estamos presos aos métodos tradicionais. O Celso Vasconcelos, né, vai continuar dizendo que os professores têm uma formação alienante, né? Eles não compreendem em profundidade aquilo que ensinam. Professores que são mal formados, eles sabem apenas o suficientemente para fazer uma aula expositiva. Se nessa aula expositiva o aluno fizer alguma pergunta, ele perde o rumo, ele perde o raciocínio e aí ele não consegue continuar a linha de pensamento dele. Por quê? Porque ele tem uma formação ainda superficial, né? Ainda muito descontextualizadas, né? E aí ele dá, né? O aluno pergunta: ah, mas por que que eu tenho que aprender isso? Ah, porque você precisa, né? Ah, se você não aprender, você não passa de ano. Ah, cai no vestibular. Ah, você vai entender daqui a pouco, né? Essa daqui é a melhorzinha. Ah, meu filho, um dia você vai entender porque você precisa. Aí nunca chega. Aí o aluno fala assim, ah, um dia também então eu vou me interessar por essa aula, né? Isso mostra que o professor, ele também, não só o aluno, ele mesmo é desconectado do conteúdo dele, né? Se ele mesmo não consegue achar no hoje, no agora, aqui, a relação entre o conteúdo dele e a realidade, é porque ele não entende o conteúdo que ele está dando, né? Ele não entende aquele conteúdo curricular que ele está ministrando, né? E a essa desconexão, essa alienação do professor gera também essa desconexão do aluno e esse desinteresse do aluno em compreender em profundidade aquele conteúdo que está sendo ministrado. E aí, né, o Celso vai também apontar entre os modernismos, né, os seminários, né, que a gente já falou, né? A pessoa fala assim, ah, eu sou muito moderno, eu dou seminário, né? Só substituir professor por aluno, o aluno vai lá dar o seminário por uma aula expositiva, né? E aí esvaziam o conteúdo, né?
e acaba não havendo aprendizagem significativa. Ele vai falar ensino do blá blante. E isso é o modelo tradicional, né? Baseado em um discurso muito longo, monótono. O professor fala sempre com o mesmo tom. Não varia nem o tom, nem muda, às vezes, a expressão facial, né? Buscando transmitir e, e buscando que os alunos entendam o conteúdo e ele mesmo, né, pela sua falta de jogo, faz ser desinteressante. E aí, gente, a ideia de aluno ideal. A pedagogia tradicional, gente, ela visava formar o homem ideal, né? E esse homem ideal, o aluno, ele tinha que buscar esse homem ideal, né, na figura do próprio professor, né? Ele era o modelo de homem ideal, né? Mas a escola, com essa busca do homem ideal, ela acaba, né, sendo vista como um espaço de isolamento da realidade. Quem é o aluno ideal? É o aluno que senta, copia a lição, faz o dever de casa, a tarefa de casa, o professor chega, dá certo, aponta o que está errado e o aluno corrige segundo aquilo que o professor acha certo e ele senta no lugar dele, agradece, silencia e escuta o outro derramamento de blá 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 do professor, né? Então, né, essa forma idealizada, né, essa ideia, essa perspectiva idealizada do aluno, né, gera um ambiente altamente vigiado na escola, em que a criança é vista como corruptível, como vulnerável, né, e o bom colégio é aquele que protege a criança, o adolescente do mundo terrível, animalesco e dracônico, né? Aí você escuta umas coisas. É melhor estar na escola do que estar na rua. Gente, a minha vida inteira é convencer as pessoas que o único sentido de qualquer pessoa estar na escola ou é estar ensinando ou é estar aprendendo. Fora isso, escola não é feita nem para trocar fralda, escola não é feita para livrar aqueles da marginalidade, escola não é espaço, a escola é espaço para ensinar, para aprender, para desenvolver. Não é espaço para guardar, menino, como diríamos lá em Minas. Dando continuidade aqui, né, a essa obra do Celso Vasconcelos e construção do conhecimento na sala de aula, né, a gente vê, né, que o ensino tradicional vê o aluno como uma tábua rasa, né? Isso, gente, é influência de John Locke, de Aristóteles, né? Porque eles entendiam, né? É deles essa visão do professor como o mestre de tudo, como o mestre absoluto, como aquele que detém o conhecimento, como aquele que transforma, né, o aluno que é um nada, né, em tudo, né, em algo, em um ser humano, em um homem ideal, né? E este processo ignora o fato de que o aluno ele tem uma atividade cognitiva própria. Resumindo, o sujeito pensa, né? Aluno, gente, não se assustem, né? Mas um aluno, ó, gente, é um ser pensante. Todo aluno, desde a pré-escola, né? É um ser pensante. Então, todas as coisas que você diz, vai lá fazer interação com a experiência de vida, com os neurônios dele, né? E a partir disso ele vai elaborar uma concordância ou uma discordância, mas ele é, em essência, um ser pensante. Essa escola tradicional valoriza a memorização. Ora, se o professor na educação tradicional é vista como um homem tipo,
né? E se tudo que ele diz é verdade absoluta, resta o que apenas? Resta apenas memorizar. E aí se comete um erro. Acha-se que se aprende por memorizar, enquanto, na verdade, a gente memoriza porque aprendeu. A gente coloca, né, a linguiça para correr atrás do cachorro. Não é assim, né? A gente memoriza porque aprendeu. A gente não aprende para memorizar. A gente não memoriza para aprender, a gente aprende para memorizar, né? E ainda na educação tradicional, segundo Celso Vasconcelos, nessa obra, há um baixo nível de interação, pouco ou nenhuma interação, tanto entre o aluno e o conteúdo, entre o aluno e a realidade, entre o aluno e o professor. E aí, gente, a possibilidade de aprendizagem é de fato muito baixa. Porque, gente, a aprendizagem ela é um movimento complexo. A aprendizagem é uma transposição entre a teoria e a realidade. O Paulo Freire, né? São Paulo Freire vai falar da praxis, né? Que ensino é esse que não leva uma praxis, uma prática, né? Então, a aprendizagem é esse processo complexo. Se o sujeito assiste uma aula de geografia em que ele vai lá conceituar relevo, mas dentro assim da realidade do bairro dele, ele não sabe se ele está no Planalto, se está na planície, se está na depressão relativa, absoluta, etc., né? Ou ele não sabe as implicações disso, que, por exemplo, na bacia sedimentar é que nós vamos encontrar riquezas e etc. O que ele está fazendo na minha aula? Ele está transpondo o conceito para a realidade. E aí, gente, essa metodologia expositiva, essa aula tradicional, forma sujeitos que não são críticos, né? Ela é um instrumento de exclusão social, porque tem uma rigidez metodológica que não considera a realidade do educando. Ela favorece apenas os alunos de algumas classes sociais, porque os conhecimentos da escola são conhecimentos muito mais comuns entre as classes dominantes. Então, os alunos egressos dessas classes dominantes, para eles estão num ambiente muito mais natural, né? E ela contribui para a reprodução das desigualdades sociais. E aí, por que que as aulas tradicionais perduram? Por que que elas persistem? Por que que ainda nos nossos dias, né, a gente não parou com essas coisas? Primeiro ponto, por causa da legitimação social. O que que é legitimação social? Todo mundo acha certo, né? Os pais e alunos aceitam passivamente esse modelo educacional de ensino. E qualquer dificuldade é atribuída ao aluno, né? Nunca a metodologia. O importante, gente, é pegar aquele certificado lá no final do ano, né? Aprender de fato. Aí os pais vão dizer, né? Os alunos vão dizer, os professores vão dizer, né? Ó, sempre foi assim. Não tem como mudar. Não muda, né? Ah, não vou prejudicar meu filho. Ah, não vou reclamar não, porque sempre foi assim, não muda, eu não vou prejudicar meu filho. Então, isso tudo, gente, é o fenômeno da legitimação social. O segundo aspecto é a legitimação pela avaliação. Então, vimos de legitimação social, legitimação pela avaliação.
foco está na nota, gente, não na aprendizagem real. Aí os professores, né, eles priorizam nesse processo, né, a avaliação em detrimento das metodologias significativas. E a sala de aula se torna um ciclo vicioso, né? Como que é este ciclo vicioso? Você tem o livro, aí você tem o exame, aí você faz o exame, você lê o livro para fazer o exame, e aí depois você vai lá e lê o livro, e é um ciclo assim que nunca acaba, né? Do livro ao exame, do exame ao livro, e vai reforçando essa alienação no processo, né, um processo pedagógico, no processo que deveria ser de aprendizagem. O terceiro ponto da legitimação é a legitimação pela tarefa a cumprir. Aqui a preocupação central do professor é um negócio, gente, que é o programa. E que hoje em dia chama até de um negócio mais bonito, que é currículo. Eles deturparam a ideia de currículo. O currículo era para ser vivo, dinâmico, né? Mas eles pedem, tem que cumprir o currículo, né? O programa, que acaba não sendo currículo, acaba sendo apenas, de fato, um programa, né? É intocável, é vindo de autoridades competentes, né? Aí esses conteúdos vêm da direção, vêm dos pais, dos colegas, dos professores, né? Então, é a didática do atalho. O professor entrega tudo prontinho para ganhar tempo, até porque ele usa o mesmo programa, gente, ao longo de anos e anos e anos. É o mesmo currículo, são as mesmas aulas, mesmo planejamento, mesma prova. A manutenção ainda dessas aulas tradicionais também perduram, gente, pelo baixo custo. Já reparou? Para você, para o médico, né, trabalhar, tem que ter lá uma equipe trabalhando com ele, tem que ter esparadrapo, tem que ter aparelhos, tem que ter um monte de coisa. O professor não, só precisa dele. Né? O ensino tradicional ele é barato. Né? Você coloca um professor e quantos alunos pode atender cada professor? Ao infinito é uma lei, né? 40, 50, 60, 70. Né? Turmas grandes, né? Professor é uma profissão de formação de custo baixo, né? Quanto custa uma faculdade de licenciatura? Quanto custa a de engenharia? Quanto custa a de medicina? Você vai ver, professor é um profissional que é formado com um custo muito baixo, né? E a própria prática, né, segundo pensam as autoridades, exigem muito pouca manutenção e atualização de material e instalações. Assustados ficaríamos se nós pegássemos uma máquina do tempo e fôssemos a uma escola de 200 anos atrás. A gente veria que não muda quase nada, pouquíssimo atualizado. E aí também, gente, há uma comodidade para o professor, né? Aí a metodologia expositiva é mais fácil. Ele decora um discurso, ele lê um texto, fica na frente do aluno e declama aquilo. Facilita a rotina e muitas vezes, né, revela a própria falta de profundidade, porque o professor reproduz contínua e peremptoriamente o mesmo discurso. E também perdura ainda, segundo Celso Vasconcelos, as aulas tradicionais por causa do próprio processo de reprodução social. Porque a escola, gente, ela está mobilizada no sentido de reproduzir os pensamentos, saberes e perspectivas sociais. Não é com finalidade de uma apropriação, né, crítica do conhecimento. A escola é reprodutora, né? Ela está ali mobilizada para reforçar as estruturas sociais existentes. E, como consequência, o aluno não aprende, porque não interessa, ele não vê sentido. O professor não ensina,
finge que sim, apenas transforma a aula em teatro. O aluno pobre é excluído da escola, porque a organização da escola, a metodologia da escola, os conhecimentos da escola são conhecimentos que são comuns às classes dominantes. E aí o aluno acha aquilo estranho, acha que aquilo não tem nada a ver com ele, né? Ele não se sente pertencido àquela escola ou àquele processo e ele sai da escola, né? O aluno que fica, ele é educado para a submissão e o professor, gente, como todo mundo que não gosta do que faz e não faz o que gosta, é levado à doença, ao desânimo, à desmotivação. E aí, gente, dando um passinho a mais no pensamento é, do, do Vasconcelos, a gente vê, né, que ele também critica, né, a concepção escolavunista, né? São ideias, gente, que muitas vezes para o Celso Vasconcelos não vão se concretizar na prática por causa de discussões, de distorções causadas, né, pela falta de preparo dos profissionais, pela ausência das condições objetivas, né, como infraestrutura, como recursos e etc., e por limitações, né, teóricas da própria proposta escolavunista. E aí, o Celso Vasconcelos vai dizer que o mais importante é formar o aluno para ser um profissional autônomo, ou seja, para que ele aprenda a aprender. A aprendizagem aqui para o Celso Vasconcelos tem que estar baseada em conteúdos concretos e relevantes, né? Por exemplo, né, o aluno ele vai conhecer a Revolução Francesa, né? Então, assim, o que é importante o aluno saber sobre a Revolução Francesa? É importante que ele saiba que os pensamentos ali baseiam o próprio pensamento dele, né? Então, fazer esse processo, né, exige um trabalho muito, muito grande do professor, né? O fechamento pedagógico, né? O Celso Vasconcelos vai dizer que há um fechamento pedagógico dentro do próprio escolavunismo, né? O escolavunismo, né, é essa ideia de que a escola é uma super instituição, né? Então, traz essa visão bombada, né? Hipertrofiada usando uma linguajar de academia, né? Uma visão hipertrofiada da escola, né? E acaba fazendo com que a prática pedagógica e o processo de ensinagem da escola se centre nele mesmo. E aí ele faz também, né, essa crítica ao ensino exigente, né? Mas tem que ter o respeito imposto pelo professor através da complexidade do conteúdo. Aqui, né, quanto mais o conteúdo for complexo, o fato do aluno não entender o conteúdo reforça a autoridade do professor e não a aprendizagem, né? Há professores, o professor vai lá e apresenta um problema, né, gigantesco, o aluno fala, não entendi. Aí o professor age de uma maneira como se o aluno fosse o mais ignorante dos seres, né? E como se o professor fosse a mais iluminada das criaturas, né? A autoridade do professor, é, ela é sempre construída por quantos alunos aprendem, e não por quanto ele não aprende, né? E aí ele vai dizer que é uma dificuldade a transformação, né, dessa metodologia por causa dos baixos salários, né,
das turmas superlotadas, das instalações, falta de tempo, ausência de reuniões pedagógicas. Esses são os motivos objetivos da dificuldade da transformação. E os subjetivos, formação teórica dos docentes muito rasa, valores e posicionamentos ideológicos. Tem docentes que não são democráticos e não estão comprometidos com a democracia. Comprometimento político, educacional e a concepção de conhecimento, né, que ainda é excessivamente e exacerbadamente tradicional. E aí, por fim, gente, né, a escola tem que levar o aluno a expressar esse conhecimento, né? Levando o aluno a construir, a elaborar síntese. O professor pode ajudar os alunos a construir sínteses integradoras, com revisões, complementações e preparar os alunos para pesquisas e aprendizagem. É necessária a construção de um currículo em espiral, né? Romper com essa ideia de uma educação propedêutica. Você aprende a somar para aprender a diminuir. Aprende a somar e diminuir para aprender a multiplicar. Aprende a multiplicar para aprender a dividir. Tá sempre, é um ensino propedêutico, né? Sempre preparando para outra coisa, né? É importante essa interação, né? O educador deve acompanhar tanto a construção do conhecimento quanto a forma como o aluno expressa. Ele tem que ser um companheiro nesse processo de elaboração do conhecimento, né? O professor, né? O educador tem que entender que a síntese é influenciada pelos fatores ideológicos e afetivos. E o professor deve ajudar o aluno, né, na superação, sendo um parceiro, companheiro dele no seu processo de aprendizagem. Deve-se construir uma escola de conhecimento que esteja vinculado à própria realidade, né? E aí ele propõe, né, algumas práticas educativas, né, por meio da priorização de conteúdos essenciais. A escola tem que parar de ensinar aquilo que não importa, né? Reduzir o desperdício de tempo com atividades administrativas e exercícios repetitivos e garantir a recuperação, né, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Espero que você tenha gostado dessa resenha crítica até aqui. Aquele abraço, até mais.